Olá, nós somos a Boreal Mystic e as Auroras vão te conduzir a experiências incríveis. Eu sou o Kalil e estarei à beira da fogueira com nossos convidados à luz do fogo para compartilhar momentos que são como as chamas, aquecem, iluminam e nos conectam. No episódio de hoje nós estamos com a Luna Alencar num bate-papo sobre o alinhamento emocional do nosso dia a dia, como que isso interfere nas nossas práticas, na forma como a gente lida com as situações. Luna, fica à vontade, se apresenta para as pessoas que ainda não te conhecem e fala um pouco do seu trabalho e introduz o assunto para nós, por favor. Tá, eu vou começar então falando sobre desde quando começou esse meu interesse, né, por esoterismo, pelo místico e coisas assim. E foi desde a adolescência, assim, que veio de uma forma assim espontânea. Eu não tinha amigo e primeiro, estamos falando ali dos meus 13, 14 anos, que era ali anos 2000, 2001, e eu não tinha amigos que gostassem dessas mesmas coisas, não tinha familiares. Então, numa época onde não existia YouTube, restava pra gente o quê? Pesquisar em livraria e biblioteca. Aí tá. Mas nessa época, assim, o meu gosto era mais cristais, incenso, só que de uma forma muito rasa ainda, né? Li alguns livros, mas tá. Só que isso ficou um pouco mais intenso mais tarde, ali pelos meus 29, quando veio o meu despertar espiritual, através de um acontecimento um tanto doloroso, que foi a morte da minha cadela. Daí, nesse evento, eu ganhei um livro espírita chamado Todos os Animais Merecem o Céu, se eu não me engano. E aí eu comecei a ler aquele livro e falei, gente, mas como pode? Isso é assim mesmo? Isso existe? Foi assim, sabe? Um novo olhar para o mundo. Aí que eu comecei a, assim, nesse caminho do despertar. E aí, mais para frente, novos acontecimentos também dolorosos, até mais pesados, e que me deixaram numa situação um tanto, mas não vou dizer deprimida, assim, porque eu não me deixei cair tanto para isso. Mas assim, todo esse conhecimento que eu vinha estudando até então me ajudou, né, nesses momentos. Primeiro foi a morte do meu então marido, daí depois veio a morte da mãe dele, que era uma pessoa muito especial para mim, e de certa maneira, da minha mãe também. Não chegou a ser morte, mas foi eu digo que é um acontecimento análogo a isso, porque é tão ruim quanto. Então tá, eu vinha estudando sobre espiritualidade, sobre esoterismo e essas coisas, né? Para me manter emocionalmente bem. Então tá, falei, ou eu fico aqui e vou me afundando, ou eu junto todas essas coisas, todos esses conhecimentos que eu venho estudando e coloco mais em prática para me erguer, para não ficar ali na ruína, né? Então, e aí comecei a usar todas essas ferramentas e foram elas que foram me ajudando. Óleos essenciais, meditação, mindfulness, yoga, tarô, oráculos, astrologia, a escrita terapêutica, fitoenergética também, uma série de coisas, são muitas ferramentas, então assim, eu usava de tudo para me manter bem, né, na medida do possível naquele momento. E aí foi isso que foi me trazendo até aqui, até a nota. Caramba, né? A gente vê que falta, às vezes, das pessoas que não têm conhecimento, esse lado de quem aprende dizer de onde que surgiu esse contato, né? Normalmente o terapeuta, ele já desenvolveu essa habilidade de lidar com a própria dor, com os próprios problemas, e ele começa a passar isso adiante, né? E as pessoas, elas acham que é tudo belo, maravilhoso, mas no dia a dia esses problemas continuam acontecendo de forma recorrente e você só vai cada vez mais desenvolvendo habilidades para lidar com isso, né? Exato, perfeito. Você vai colocando em prática e se desenvolvendo cada vez mais, ficando melhor naquilo, né? Por isso tem que colocar em prática. Quanto mais a gente faz, melhor a gente vai ficando. E como foi esse processo de parar de só absorver conhecimento e passar a levar conhecimento às pessoas e até a questão do caderno terapêutico? Como é que surge esse processo, essa mudança? Eu acho que foi justamente aí, como eu estava usando isso muito em mim, e
eu até vou conectar com uma pergunta que você me fez antes da gente começar o podcast, que é como eu me conecto com o mundo. E aí eu refleti e eu penso que antes de me conectar com o mundo, é necessário me conectar com a espiritualidade. E a espiritualidade, para mim, é tudo que permeia todas as coisas do nosso dia a dia, se tivermos olhos para assim enxergar, né? É a essência das coisas, são os movimentos externos, né? Orações, rituais para guias, rodas de tambor xamânico, sei lá, mas especialmente os movimentos internos, né? Porque aí sim eu posso me conectar melhor com o mundo, eu posso, que seja através dos produtos que eu desenvolvo, seja através da dança, da música, das artes, da escrita, né? Tudo isso é meio de conexão espiritual, externamente e internamente, se você assim intenciona. Então, foi aí, né, do uso dessas ferramentas em mim, que eu vi, poxa, tô tão bem com isso, tô melhor. Então veio aquela luz, assim, então tá, eu quero criar algo para que outras pessoas possam sair do poço, como eu saí. E mais que isso, que possam desenvolver aspectos de si ainda não explorados. E eu digo até que especialmente a minha parte mais feminina, sabe? Que eu havia negligenciado bastante naquela época. Mas fazer isso de uma forma leve, criativa. Aí eu comecei a vislumbrar o que poderia ser o tal do meu propósito. Eu tanto buscava, sei anos buscando. E aí nasceu a Noctua, onde eu criei, ainda estou criando. Eu digo que é o primeiro produto porque foi o primeiro que eu coloquei em prática, em termos de criação. Ainda não está finalizado. E aí veio o Estrela Guia, né, que é o caderno de terapêutica, que aqui você encontra páginas para reflexões semanais, para mapeamento de hábitos, que tem tudo a ver com o que a gente vai falar, né, sobre os hábitos do dia a dia, para te manter em harmonia. Tem páginas para escrita da manhã, para você colocar os seus rituais, seus hábitos também. Páginas que incentivam você a colocar rotinas de positividade, por exemplo, e tem as páginas em branco para você preencher como preferir, para colocar suas próprias questões, suas próprias perguntas. E você tocou num ponto que é bem interessante, né? As pessoas acham que para você ter essa conexão espiritual, você precisa de um templo, que você precisa de algo místico, mas hábitos, pequenas coisas do dia a dia, seja na escrita, no desenho, na forma como você produz arte, na forma como você produz seu trabalho, também é uma forma de conectar com o espiritual, né? E às vezes a gente busca tanta informação fora, procura tanto externo, tanto se conectar com o mundo, quando na verdade é como que nós nos conectamos com esse propósito, né? Então, que hábitos do dia a dia você percebe das pessoas que você trata, das pessoas que te passam o feedback desses materiais que você desenvolveu, que as pessoas normalmente reclamam, nossa, isso aqui atrapalha o meu emocional, isso aqui mexe muito com minha energia. Como que as pessoas estão vivenciando essa prática diária? Primeiro, eu acho que muita gente separa, né, a prática espiritual do seu dia a dia, como se fosse, não, aquele momento, ou pior, até aquele lugar que eu reservo para a espiritualidade. E claro, você pode ter o seu cantinho ali espiritual, a sua mesa de cristais, eu tenho ali a minha. Mas o que eu acho interessante é a gente permear nas nossas atividades, né? Não precisa estar separado, especialmente não está interno, é externo, é interno mesmo. Essa questão de você colocar esse toque de inspiração, de conexão em cada coisa que você faz. Eu não vejo como uma coisa separada, né? E sobre a questão que você perguntou sobre o que mais atrapalham elas, não é isso? Eu acho que realmente todo mundo é a questão dos relacionamentos de forma geral, né? Lidar com o outro. Aliás, até mais que isso, é lidar com como a gente lida com o outro. Esse é o ponto, né? Pelo menos para mim, isso permeia bastante a minha vida, é a questão como eu encaro as situações.
não é o monstro que está lá fora, é eu enxergar qual é a lente que eu estou usando aqui para enxergar. E o que é que eu posso fazer para contornar isso, né, para melhorar de alguma forma. Porque quem olha de fora o problema, né, não enxerga que às vezes para quem está vivenciando é o fundo do poço, é a situação mais difícil, é um conflito que ela não tem recurso, porque olha de fora assim, você está se preocupando com isso. A pessoa naquele momento ela não tem as ferramentas necessárias para lidar, né? Perfeito, porque a gente está vendo aqui, estou vendo um monstro, mas precisa vir uma pessoa do lado de fora e dizer, não, é uma formiga. Então vamos aprender a enxergar como formiga também, né? Ou então passar uma maquiagem nesse monstro para ele parecer um palhacinho, que nem aquele feitiço lá do Harry Potter que faz o monstro se transformar, né? É isso. A aranha agora tem os patins, então agora ela escorrega. Alô, aranha. E consigo lidar com você agora, né? Isso que você coloca no caderno terapêutico, do fato de ter um acompanhamento diário e ter esse mapeamento, ajuda com que a pessoa consiga ali marcar o que ela está vivenciando, mas ela não vai conseguir desenvolver esse hábito de como lidar com aqueles problemas que estão ali. E aí, nesse caso, ela entra em contato com você e os seus atendimentos ajudam com que a pessoa faça esse processo de evolução e progresso em cima daquelas marcações? Eu não faço atendimentos, mas sim, a escrita é um meio para você chegar lá e levar para o seu terapeuta, se for possível para você naquele momento, ou para um amigo mais experiente, por que não, né? Então, para outra pessoa, sim, a gente tem que aprender a lidar sozinho com as questões, mas se você puder ter ajuda, especialmente de um profissional, maravilha, você vai e busca. E a escrita ajuda nisso porque tem tudo a ver com perguntas, né? Eu acho que perguntas ajudam a gente a chegar a conclusões ou a soluções. Então é isso, você vai mapeando, ela vai te ajudando a você perceber onde que você está mais acertando, onde está errando, quais são os padrões. E nisso você vai gerando outras perguntas para você. Uma pergunta pode ir levando a outra, né? Inclusive, já vou lançar umas aqui para quem está ouvindo o podcast. Já que a gente falou de conexão, como é que anda a tua conexão com a espiritualidade? Com o que te move de verdade, né? E como você pode se relacionar melhor com a fonte, Deus, universo, como você prefira chamar. A vida ela é cheia de questões, né? De onde venho, para qual é o meu propósito, por que eu tô aqui. E nesse processo de confecção você chegou num ponto que eu acho que muitas pessoas se questionam, eu sei tanto, mas para isso eu preciso atender. Não necessariamente, você desenvolve uma ferramenta que serve para que quem tenha essa habilidade de atendimento executar. Não necessariamente você desenvolveu uma ferramenta que auxilia para quem talvez tenha dificuldade de comunicar o que está sentindo, comunicar para um terapeuta, explicar, colocar para fora aquele problema, colocar num caderno, saber fazer dar as respostas para aquelas perguntas, para que ela se questione e busque tratamento em cima disso. E aí, complementando ainda mais as perguntas que você já fez, como que eu começo, né? O que será que eu posso fazer? Qual que é o primeiro passo para quem tá no fundo do poço, né? Tipo assim, e aí, o que eu faço? E agora, né? Que é sempre isso, um momento, né? E você tomou essa iniciativa assim, vou procurar ajuda, né? As pessoas normalmente não têm esse estalo de procurar estudar, procurar informação, né? Elas se retraem, né? Busque a mínima fagulha que tiver em você, que você pode fazer naquele momento. Pode ser que você esteja num estado que o que você consegue fazer é levantar para tomar banho, tomar um bom banho, sabe? E fazer uma alimentação. E de repente tem gente que não está conseguindo fazer nem isso. Tá tão mal que mal faz isso. Então, faça o que for possível. E busque, pelo menos eu buscava, assim, catar luz no fim do túnel. Não, peraí. Não dá para ficar aqui, tem tanto que eu quero fazer ainda,
Vou conseguir? Não sei, mas agora tem umas coisas que eu preciso fazer. Então, só para eu conseguir fazer essas coisas que são necessidade, eu tenho que me agarrar a alguma coisa, né? Essa foi a minha forma de pensar. Então, é o que eu posso compartilhar aqui com você. E aí, nisso foi onde eu entrei. Comecei a usar essas ferramentas. Peraí, aromaterapia pode me ajudar nisso? Então, tá, vou usar. Tá ao meu alcance? Ok, uso. Não tá? Um banho de ervas? Então, ok, vou fazer. Vou procurar um terapeuta? Consigo fazer isso agora? Consigo, beleza. Eu consegui ir no terapeuta, mas eu não sou boa em falar. Escreva. Você não precisa chegar lá falando. Escreva. Eu, por muito tempo, não fui muito uma pessoa, aliás, nem digo que já sou, não, de falar. Eu me comunico melhor pela escrita, penso eu. Então, escreva. Então, é buscar o que está ao seu alcance no momento que possa ajudar. Uma conversa, essas ferramentas que eu falei que são bem práticas, mas mesmo assim, se não for possível para você, uma meditação é de fácil alcance a todos, penso. Entrar em contato com a natureza te carrega. Se você morar perto de uma praia ou de um parque, vai para lá, passa um tempinho, calibra as energias ali, já ajuda bastante. E aí você vai dando esse passo no seu ritmo, conforme você vai conseguindo. Andei 1 metro, me esforço para andar 1,5 metros daqui a pouco 2, e assim você vai. É engraçado, né? Porque a pessoa às vezes ela vê a vida pela lente das redes sociais, né? E parece que tá todo mundo fazendo muito, mas quando você tá nessa situação de dificuldade diária, o pouco que você faz já gera esse progresso, né? É só o fato, às vezes, da pessoa ter a disposição, depois de uma situação ruim, de ali buscar uma melhora, buscar se alimentar, não ficar naquela situação remoendo, já é um passo em busca de uma melhora, né? E se você quiser remoer, remoa no papel, né? Coloca para fora. Eu até falei num vídeo, coloca para fora ali tudo, sabe? Depois queima. Talvez isso te ajude o teu inconsciente a se livrar daquilo ali, fazer esse pequeno ritual, né? E você falando aí dessas rotinas que a gente vê nas redes sociais, de fato, às vezes a gente vê uma rotina super elaborada lá, né, que tem 1000 passos de máscara facial, aí tem aquela bebida radioativa de Chernobyl, tem massagem, tem yoga também, aí você pensa, nossa, mas eu tenho que fazer tudo isso, né? Eu deveria estar fazendo isso, você pensa, mas não, assim, vai no seu ritmo. E outra, vamos refletir aqui sobre essas rotinas. Adianta você estar fazendo tudo isso, conseguir fazer tudo isso, mas fazer de qualquer jeito? É melhor que você faça como se fosse uma conexão consigo, uma conexão com algo maior, não é? Porque eu, pelo menos, quero fazer esse tipo de coisa, aliás, qualquer coisa, com presença, em alinhamento ali, com a intenção de me melhorar a minha conexão. Então, antes de se pensar, vai no seu ritmo, encontra o que for possível naquele momento, naquela sua fase de vida, naquela hora do dia, e encaixa. E é um ponto que você comentou anteriormente, que é a questão disso se tornar um hábito, né? Não é fazer porque é um dever, porque você tem que cumprir ali um checklist, hoje tá feito e isso basta. Não, é tornar um hábito a busca por equilíbrio e a busca por estar conectado, seja da forma que for. Então hoje eu consegui me conectar fazendo apenas isso, mas foi o que deu e tá ótimo, pelo menos isso faz parte da minha rotina, né? Sim, é por aí. E desses hábitos que as pessoas relatam, até que te passam esse feedback, quais deles você percebe que as pessoas utilizam em maior quantidade? As pessoas preferem a utilização de cristal, preferem a utilização de mantra, aí elas preferem procurar um terapeuta e não ter essa obrigação e manter aquela rotina de atendimentos. Existe essa conversa com as pessoas que utilizam os cadernos para essa manutenção da prática? Algumas pessoas fazem terapia, sim, outras ficam mais na escrita mesmo. E aí tem aquelas que usam das mesmas ferramentas que eu, né? Todas essas coisas esotéricas ou místicas ou até óleos essenciais. Então, vou dizer que varia bastante. No meu meio,
assim, das pessoas com quem eu convivo mesmo, por exemplo, eu acho que eu sou a única que utiliza desse tipo. Realmente, os anos passaram, mas eu não conhecia, assim, não entrei numa turma ainda, assim, de pessoas que gostem disso. Não mudou muito esse fato, né, da adolescência para cá. São poucas pessoas, assim. E elas trabalham mais essa questão da meditação, ou pelo menos da atenção plena, sabe, na respiração. Eu acho que isso é o que tem mais de comum, tá aí, eu diria que a respiração, pelo menos, sabe? A oração também, mas a oração no sentido de você parar, se conectar, não ficar rogando para os céus com uma mensagem decorada, não. E como você comentou, né, é uma prática que você traz isso desde a adolescência. Então, ao longo do tempo, você experimentou muita coisa, você se identificou com muita coisa e mudou muita coisa também dos anos 2000 para hoje. Como que ficou essa prática? Ela foi aprimorada? A tecnologia ajuda você a buscar informação e ir mais fundo, passar daquele conteúdo raso? Como que você colocou essas práticas como hábito? Porque eu acho que as pessoas, elas também precisam ter um referencial. Nossa, o que essa pessoa tá fazendo que tá dando certo, que eu também posso experimentar para sair do fundo? Gente, tão simples. Tem tudo que você buscar, você acha no YouTube. Super fácil. Então, assim, vai lá, pesquisa. Eu comecei pesquisando no YouTube, né, sobre óleos essenciais, cristais, meditação. Depois fui comprando livros e assim me aprofundando. Então, é esse o meio, super simples. Se você é uma pessoa da leitura, compre então livros para se aprofundar. E uma das coisas que eu mais gosto de utilizar mesmo, mais utilizo no meio-dia, é realmente, eu diria que a meditação ou a respiração com os óleos essenciais. Eu adoro, mas tem outras coisas muito práticas também que a gente pode falar aqui. A facilidade do óleo essencial é que você pode utilizar ele numa essência para ambiente, você pode fazer uma vela perfumada, então você consegue utilizar essa situação que ele proporciona de diversas formas, né? Mas como é que tem outras ferramentas que você não utiliza tanto, mas que é importante as pessoas saberem que tem ali aquele toque que a pessoa pode se identificar, e outras que você citaria assim que são interessantes as pessoas conhecerem e que também tem um bom grau de acessibilidade? Banho de ervas é bem acessível, até mais acessível do que os óleos essenciais, porque confesso que o preço pode não ser tão agradável para algumas pessoas. Ervas é bem melhor, né? Então, aliás, antes do banho de ervas, contato com a natureza. Você vai, se conecta, é isso. Um banho de mar ou colocar os pés ali na terra ou as mãos, trabalhar um pouco na jardinagem até, nossa, é maravilhoso. Então isso. A gente acaba, né, no dia a dia se prendendo a tijolos e tecnologia e asfalto e esquece até da plantinha, às vezes, que tá ali em cima da mesa, coitadinha, tá seca, né? Você esqueceu de pôr água na planta que tá ali na sua mesinha do trabalho. Então, essa conexão com a natureza, de fato, ela é bem acessível, mas a gente acaba muitas vezes, por causa da correria do dia a dia, não tornando um hábito e enxergar que ela existe, né? Tem momentos da vida que a gente não consegue tanto esse contato, realmente. Eu já passei por fases assim, mas não se culpe. Quando for possível, faça. Mas também não fica lá largadão, né? Se esforça para ir aos poucos dando passos maiores, né? Buscando se aprimorar nisso. Lembra que eu falei que a espiritualidade, para mim, permeia tudo, desde que você esteja aberta, desde que você intencione que assim seja. Então é isso, como no meu dia eu posso priorizar, utilizar ferramentas, ter ações que favoreçam o meu emocional, né? E talvez você já tenha, como você falou, você já até tentou priorizar momentos assim de autocuidado, mas a vida ficou corrida, né? Daí passa semanas, meses, você se culpa, você acha que está falhando em cuidar da sua saúde mental. Mas lembra que o verdadeiro autocuidado não se resume a um dia de spa, como a gente falou, né? De massagem, ou de tomar alguma coisa em jejum, esse tipo de coisa, né? Ou mesmo fazer um yoga, não é um dia de spa, né? Trata-se de como você treina a sua mente para se manter resiliente,
antifrágil, né, diante as adversidades do dia. E não necessariamente são coisas mirabolantes, pode ser por meio de ações pequenas, mas precisam ser repetitivas, de modo que se encaixem na sua vida real. E a gente está o tempo todo batendo na tecla de que isso está dentro de você, mas a sua jornada ela começou justamente por problemas externos que eles te afetam, mas eles foram completamente fora, não foi você que procurou, né? Você estava ali sendo um alvo, sendo bombardeado com aquela carga emocional, com aquelas situações, as pessoas contando com a sua presença, contando às vezes com atitudes suas e você tendo que lidar com isso, mas não foi você que atravessou, você não foi a causadora dessa situação, né? E as pessoas têm muito isso, mas eu vou fazer e será que vai dar certo? As pessoas têm medo às vezes de experimentar, né? E você não teve isso de, eu vou experimentar para dar certo. Você estava no meio do furacão e tendo que achar recursos, né? Sim, sim. Porque é isso, a vida está acontecendo ali externamente, mas acontece também internamente a partir do momento que você se movimenta para isso. É claro que o furacão, o caos vai estar ali, mas peraí, tem que fazer alguma coisa, né? Eu sei que é difícil, não é bacana nem bonito, não, mas é um trabalho que, bom, a escolha é sua. Ou você se esforça para sair, para caminhar um pouquinho ali para fora daquele poço, ou você fica lá, se afunda. Pode ser que venha alguém te ajudar, não sei, talvez, mas é melhor que eu sempre esteja aqui para mim. E essa pessoa me acompanha até o último momento. Isso é o que você tocou, é um ponto bem interessante, né? Porque o julgamento externo, as pessoas olhando de fora, da mesma forma que para as pessoas não é um problemão, mas para você sempre que você vai buscar a melhora, tem o julgamento, tem as críticas. Por que você está procurando isso ao invés de outra coisa? Procura Deus, acha que tem que ser da forma dela, do caminho dela, e você também comentou que você nunca encontrou ao seu redor pessoas que tivessem a mesma prática. Então, como é lidar com isso sendo diferente, tendo que talvez lidar com julgamentos externos? Como foi atravessar todas essas fases com sendo bombardeado também dessa forma crítica? Não é fácil, mas eu diria assim que também não é lá tão difícil. Eu não sei se é por conta do meu sol em Áries. Então, assim, sou diferente. Ninguém tá querendo fazer isso. Ok, eu vou fazer. Porque tá em harmonia comigo, porque é o que eu consigo ter acesso, porque é o que eu consigo fazer. Aquela pessoa usa outro método, mas aquele método não ressoa muito comigo. Então, eu vou fazer isso daqui. Pode ser o diferentão, o místico, não tá ressoando comigo. Beleza, então vou fazer isso daqui. Se outro não tá gostando, aí foram aparecendo, né? Ultimamente tem aparecido. Nos últimos anos vem aparecendo pessoas que ressoam com isso. Então, fui conhecendo. Não são tantas, mas tem sim. O universo vai colocando. E tem isso, aquilo, né? Eu faço porque dá engajamento, eu faço porque dá like, eu faço porque é bonito, mas o quanto isso de fato significa para você e ressignifica quem você é, né? Uhum. Essa prática, até o momento que ela se torna hábito, você também aprende a lidar com com uma casca, né? Você aprende a lidar melhor com essa questão do interno, né? E externo. E tem esse fator também, né? Como já tinha alguns anos que eu vinha estudando isso, então aquilo foi se enraizando mais, foi ficando mais presente. Então, a partir do momento que aquilo ali já era um tanto corriqueiro para mim, era mais fácil de se expressar. Opa, tá aqui, é natural. Estou passando por isso, já é natural para mim pensar nisso, nessa ferramenta, nesse método, nessa ação, para me ajudar em tal coisa. Por esse período, por essa questão de vida que eu estou passando, por essa ansiedade, esse medo, ou o que quer que seja. Isso gera muita bagagem para você lidar com as situações, né? E como que surgiu a questão do livro Oráculo? Como que ele auxilia as pessoas nesse processo também de dar ferramentas para que a pessoa se enxergue e aprenda a lidar com as situações? Essa também é outra ferramenta que eu me apaixonei, assim, nesse meus momentos de estudo, né, anos atrás. Eu descobri primeiro, eu não lembro bem se foi o oráculo, né, o oráculo em termos, assim, de carta, ou o tarô. Mas, de qualquer maneira, me apaixonei. Gente,
Aí fiquei consumindo né, aquelas leituras que a gente encontra, aquelas leituras coletivas. Aí cheguei a fazer um curso de tarô também. Não faço atendimento, né? Na época eu pensei, nossa, me apaixonei por isso, quero fazer, quero trabalhar com isso, é isso, né? Eu acho que tá cheia, mas eu acho que não tinha talento, ou ainda não tenho, sei lá, talvez precise me desenvolver muito mais nisso, mas tenho algum conhecimento. E veio daí, né? Tarô, oráculos, veio do momento em que eu resolvi compartilhar as minhas experiências, vivências por meio dessas ferramentas todas que eu já te falei. E aí eu pensei, tá, então eu vou criar um livro, oráculo, que carrega mensagens inspiradoras. Então você vai lá, porque já era algo que eu gostava de utilizar, né? Geralmente uma vez por semana, ensinou. Pelo menos tem gente que gosta de fazer essa prática todo dia, né? Tirar uma carta para o seu dia. Eu prefiro uma vez por semana, que aí eu levo essa mensagem por todos os meus dias, assim, como uma orientação, um guia no que eu devo trabalhar mais aquela semana. E aí nasceu Cósmica com essas mensagens, assim, para você escolher e levar no seu coração como inspiração para o seu dia, para a sua semana ou para alguém. Às vezes a gente tem aquela tiragem de jornal dos signos, né? E você olha aquilo e fala, nossa, aquilo ali me tocou, parece que foi feito para mim. O universo, ele dá um jeito de levar a mensagem de ajuda que você está precisando naquele momento e não necessariamente é da forma que você quer, né? É da forma que você precisa. Então, às vezes, até o tapa na cara, a situação crítica que você chegou era o que você precisava para ter esse despertar. E a gente às vezes não quer aceitar que tem que ser dessa forma, né? Acho que a grande dificuldade é aceitar que esse é o processo, né? Não a forma como nós queremos. É fácil ficar tranquilo e essa evolução vai vir até nós, né? Não, tem que ter um movimento daqui. O movimento tem que partir daqui, né? Às vezes vai acontecer do movimento ser externo, você por acaso tem amigos, conhecidos, parentes, sei lá, colega de trabalho, que te dão um empurrão. Aliás, como foi para mim, né? Eu ganhei aquele livro, né? Eu não fui atrás, eu não sabia nada sobre esse universo e eu ganhei um livro, né? O universo deu esse empurrãozinho, ó, vou usar essa pessoa para te entregar esse livro, a partir daí fica livre. Então pode acontecer isso. O oráculo está muito permeado nessa questão, né? De te passar mensagens que ressoam. Falando nesse ponto que você tocou, hoje mesmo eu recebi uma mensagem que veio, não vou entrar em detalhes, mas veio por meio de uma pessoa, assim, que se fosse por outra, eu não ia receber tão bem, assim, achar, não, mas é mentira, né? E porque veio por essa, eu pensei, nossa, realmente eu vou aceitar isso, que bacana. O universo vai trabalhando assim. O caminho que ele faz, e é aquilo, né? Também a forma como você se conecta, né? Se no seu dia a dia você não se abre para as oportunidades e até mesmo sem medo de errar, né? Às vezes as pessoas têm medo de experimentar um cristal, experimentar uma terapia, experimentar um banho de ervas, com medo de não funcionar. E de fato pode não funcionar para você, pode não funcionar naquele dia porque você não tinha o conhecimento correto, você não tinha talvez a aptidão prática daquilo, mas não é porque não funcionou uma vez que não vai funcionar sempre, não é porque funcionou uma vez que também vai funcionar sempre, né? Exato, essas duas vias aí. E outra, desde que você tenha olhos para enxergar, perceba, isso talvez venha com prática realmente, né? Você perceber, ter olhos para enxergar as coisas, os sinais, para ouvir, para perceber. O tempo inteiro você está recebendo, você está captando, então vai se treinando para isso. E quando você coloca no Instagram as mensagens, é uma forma de você externalizar, né? O algoritmo, ele acaba às vezes dando uma indicação para a pessoa quando ela está precisando. Até a forma como a gente consome conteúdo do nosso dia a dia, ela pode tanto nos levantar e nos animar, quanto a gente pode... Nossa, os outros têm tanto e a gente não tem nada. Ou, nossa, essa mensagem foi para mim, mudou o meu dia. Quando você pensa em passar as mensagens através das redes sociais, você também pensa nessa pessoa? Como é que funciona essa criatividade para gerar conteúdo com uma estética tão diferente, tão mais acolhedora do que a gente vê por aí? Eu acho que tem influência da faculdade de moda que eu fiz,
que já está ligada às artes, e eu, de um modo geral, sempre fui muito ligada à arte, né? A pintura, desenho. Então, eu tenho isso meio que inato em mim, né? De estar criando, de gostar de coisas belas, por conta da minha Vênus em Touro, eu acho também. Então, vou juntando as coisas, assim, as referências, vou misturando. E aí, no momento de criar, por exemplo, na criação do Cosme, tem mensagens aqui que veio de músicas que eu estava ouvindo enquanto estava fazendo, de livros, de vivências minhas. Então foi isso. Eu vou colocando, vou misturando os fatos, as coisas aí do meu dia a dia e colocando dentro da mensagem. As pessoas, elas talvez não tenham essa percepção e esse olhar aberto de que nós somos uma antena captando sinais. Então, quando você está em busca de criar alguma coisa, de desenvolver ou de colocar a sua visão, você pode ser influenciado positivamente e negativamente também, né? Então, você ali naquele processo de produção, você acaba buscando inspirações positivas e de algum lugar vem a mensagem que você quer passar adiante. Uhum. E para quem tá achando que, não, peraí, isso tá místico demais, tá muito voado para mim, sabe? Então faça o seguinte, é buscar referências palpáveis, se você é mais desse tipo, mais desse time. Busca referências palpáveis, vai ler, vai assistir, fazer algum curso, e às vezes coisas que você nem imaginava que estão te influenciam. Às vezes uma coisa que você vivenciou na época de colégio, ou alguma coisa que você leu na faculdade, você acha, não serviu de nada. Serviu. Tudo vai entrando aí no seu baú de criação, de vivência, fala, de experiência de vida, mesmo que inconsciente. Então é isso. Eu acho que as coisas estão aqui, você vai tirando até sem saber lá do fundo do baú. E aí vai juntando para criar o que você já cria ou que deseja criar, seja música, seja livros, dança, o que quer que seja que você já faça. Não tem como o nosso cérebro desenvolver algo se ele não tiver a referência, né? Então, aquilo que nós consumimos de aprendizado, forma de aprendizado ao longo do nosso processo de aprendizado, ele reflete na forma como nós executamos. Então, muitas vezes a gente também coloca no nosso trabalho, no nosso dia a dia, apenas aquilo que a gente recebeu, né? Então, a forma como nós somos criados, a forma que nós consumimos música, a forma como nós consumimos conteúdos, aquilo que a gente consumiu é que nós vamos externalizar, né? Você não vai tirar um coelho da cartola se você ali dentro você só coloca pássaros, né? Exato, é por aí. E sim. Partindo para esse lado das perguntas, né? As pessoas, elas talvez se questionam muito também do que o que eu posso fazer. Tem pessoas que vão buscar o aprendizado e tem pessoas que vão precisar procurar um profissional que entende, né? Elas são menos executivas e mais de consumir o conteúdo, né? Então, que perguntas que primeiro, no público que gosta de ir atrás de informação, que perguntas que a pessoa deveria se fazer para procurar aprender mais, procurar ir mais atrás, porque ela de fato quer absorver os mecanismos para praticar? Vou usar até uma pergunta do Access. Como pode melhorar ainda mais? Com o que eu já tenho, a partir de onde eu estou, como pode melhorar ainda mais? E aí pode ser que outras coisas, mais coisas, vão aparecendo para você, dentro daquilo que você está buscando, ou que você nem estava buscando, mas o universo te mandou para te dar o sinal, vai por esse caminho, você não tinha pensado, de repente tem uma porta interessante aí para você. Então, esse questionamento é interessante, né? Porque você já está num processo iniciado, mas você, por essa pergunta, você parece estar acomodado, né? Porque como é que você pode melhorar algo que, ao seu ver, já está bom, né? Sim. Ou então a pessoa vai perguntar, mas o que tá bom aqui, gente? Como que eu vou dizer para melhorar ainda mais? Mas aí é que tá. Aí é que tá a chave que tem que virar. Seja o ponto que você estiver, se for ruim, vai melhorar. Se já estiver bom, vai melhorar ainda mais, né? Então eu tô aqui no
posso? Pergunta como pode melhorar isso, por onde eu posso ir, o universo, me mostre. E aí você pesquisa, busca livros, sei lá, vai numa livraria, pesquisa, entra no Google, digita lá 3 palavras que você está pensando e espera ele te colocar uma resposta. Aí, às vezes, você vai receber um retorno e pensa, foi o algoritmo, né? É claro que ia aparecer isso. Sim, mas nem sempre. Pelo menos para mim já apareceu cada coisa que eu falei, não, pesquisei isso em lugar nenhum. Como que isso surgiu assim de repente? E não só na internet, às vezes bem na cara mesmo, para dizer, olha, minha filha, acorda, tá aqui. Tá querendo alguma coisa a mais? Você tem que abrir mais os olhos. A pessoa que tem essa necessidade de entender como o mecanismo funciona para então colocar em prática, né? Ela depende de estar com essa busca incessante por melhorar os hábitos, melhorar a rotina, né? E acho que é o principal ponto e a principal pergunta que difere de quem só precisa procurar o terapeuta, o profissional que realiza a prática, um astrólogo, um terapeuta reikiano, alguém que entende de cristais para te orientar, né? Acho que essa é a principal dúvida, né? Você não tem que entender como o mecanismo funciona. E o que você deveria se perguntar para procurar esse profissional? Ou por onde procurar um profissional? Ou qual prática que eu vou procurar nesse momento para tentar sair da inércia? Eu acho que aí já não é tão pergunta. Eu acho que se você está realmente querendo, acha que precisa de um profissional, procure, experimente, teste. Sou a favor de experimentar. E para quem está assim buscando demais e fica só na busca, e não coloca em prática, eu digo, dá uma pausa nessa busca e coloque em prática o que você já sabe. Vai ficar nessa busca eternamente? Eu sei que o ser humano tem sim uma busca eterna, isso é verdade. Mas dá uma pausa, coloque em prática o que você já tem, você já sabe. Isso. Incorporar no esse autocuidado no seu dia a dia. É isso. Para apoiar a sua mente, as suas emoções. Isso vai bem de encontro com o que nós conversamos anteriormente, que é você estava aprendendo, mas ao mesmo tempo teve que colocar em prática, né? Então, você estava buscando e ao mesmo tempo você também tinha que colocar essas práticas e talvez difere muito de quem procura por prazer, você procurou isso por necessidade, né? Como uma forma de sair dos problemas, né? Então, você de fato, se não coloca em prática, você não estaria na situação que está hoje, né? Sim. E se você não passou por nada doloroso, melhor ainda, faça isso sem a dor, porque quando ela aparecer, porque inevitavelmente aparece na vida de todo mundo em algum nível, você vai estar lá já preparada, né? Com as suas, não vou dizer armas, essa que eu não gosto de usar, mas com seu leque para abanar para longe, entendeu? O problema, ou suavizar o calor do problema. Sentir dor não está necessariamente a perda de alguém, a uma situação de sofrimento, mas é qualquer situação que você não esteja confortável, né? Aquilo aí tá te desagradando, tá te incomodando, você ter recursos para lidar com essa situação já te torna diferente dos demais, né? Sim, às vezes é uma conversa difícil que você tem que ter com uma pessoa, né? E aí se você sabe como, eu nunca passei por isso, é a primeira vez, tá parecendo ser um monstro para mim, o que é que eu posso fazer para amenizar, pelo menos para amenizar, não é que eu vou chegar lá, tô super preparada, não, para amenizar, como eu posso chegar nessa situação melhor? Aí você, tenho conhecimento disso e disso, dá para usar nessa situação, antes dela, sim, então você usa, aí a situação passa, você de repente até viu que não é aquela coisa toda ruim que você imaginava, e aí com isso você já fica mais forte para a próxima. E aí vem mais uma, e cada tijolinho, seu castelo vai ficando maior, mais forte. E nós falamos muito da questão interna, né? Você se preparar internamente. E
hoje, como você enxerga o quanto o externo interfere? Ambientes, às vezes, que são mais tóxicos e nós somos obrigados a conviver, de repente, um ambiente familiar que não te proporciona o devido amparo, o devido conforto, até você lidar com perdas. Como é que você enxerga esses ambientes externos, o quanto isso pode também interferir nos seus hábitos? Querendo ou não, o ambiente influencia sim. Vai ser mais difícil se você está muito imersa num ambiente que te coloca para baixo ou que pelo menos é neutro, não te incentiva, né? E eu não tô, por exemplo, eu não tô aqui num pedestal onde eu sei sair de todas as situações, não. Tem momentos em que eu passo e aí eu fico, poxa vida, né? Como é que eu me deixei cair nessa situação quando eu sei o que fazer? Tem momento assim, gente. Aí depois o que é que acontece? Não, então peraí, passei por isso, não gostei da minha atitude, deveria ter me saído melhor, mas sei lá, vou tomar um banho de ervas para repor esse estresse que eu passei. Na próxima vez eu vou tentar melhorar, vou me munir de alguma coisa que eu possa, sei lá, é um amuleto de cristal, vou fazer umas respirações profundas antes de passar por isso, para ver se eu consigo sair dessa melhor. Então, sim, o ambiente afeta. Nem sempre a gente vai conseguir se sair bem perante aquelas situações, mas quanto mais a gente vai se trabalhando e exercitando, com mais tranquilidade a gente consegue ir mais alinhado com o que a gente planeja agir e intencionar para aquela determinada situação. E a prática da escrita, ela vem bem a calhar nesse momento, né? Porque você tem ali um relato de como você lida com as situações, as ferramentas que você já domina, as práticas que você realiza, e você está anotando ali como você reagiu. De repente você sabe tudo isso, não utilizou nada porque você estava descompensado por diversos fatores. Naquele momento a situação aconteceu com uma pessoa que tem mais sentimentos em relação a você, talvez aquela pessoa você não tenha tanto recursos para lidar, e isso não necessariamente é a pior coisa do mundo, né? Naquele momento você só não conseguiu entregar o seu melhor. Não se culpe, tenta da próxima vez ficar mais atento a isso, faz uma pequena programação aí na sua mente para se sair melhor da próxima vez. E na conversa você tocou muito nisso, cobrança, culpa e ação. Então, eu queria que você, depois de tantas perguntas, deixasse uma reflexão para quem se cobra muito, para quem se culpa muito e para quem acha que as suas ações não têm impacto nenhum. Você está ali apagado, você está fazendo e de nada adianta. Alô, time dos que se cobram. Um chamado para vocês. Gente, sou assim também. Mas, se você tem uma mensagem para passar, passe. E talvez você já tenha ouvido muito isso, que basta que uma pessoa absorva aquilo, já é o suficiente. E é verdade essa mensagem. Você fala, não, espera aí, para uma pessoa, sim, talvez seja ali o propósito daquela sua ação, daquela especificação. E não se cobrar também é treino, que tem a ver com a sua autoimagem, com a sua autoconfiança, que por sua vez também é treino, é você determinar certas atitudes de você, mas não coloca um padrão lá muito em cima, não se compara, é um padrão você com você, é quem você foi semana passada, com quem você foi ano passado. Dá para ser um pouco melhor? Porque a intenção é que seja pelo menos um pouco melhor, tá, gente? Não fica na mesma, tenta melhorar um pouquinho. Então você determina novas atitudes, novos padrões de pensamento e você vai atuando naquilo constantemente. E aí você pensa, poxa, deu certo, consegui fazer isso nessa determinada situação, consegui fazer de novo. Dessa vez eu fiz, até melhorei um pouquinho. E aí você vai criando autoconfiança, que é uma prima ali da cobrança, prima oposta, né? Ela anula um pouquinho a autocobrança. Penso que é isso. E essa busca por querer que todo mundo te escute, de repente você
tá tentando fazer com que o mundo te escute e a pessoa que tá do seu lado ali no seu relacionamento, seu filho ou seu pai, você não se importa nem da qualidade de mensagem que você tá passando, e de fato é essa uma única pessoa que, se te escutar, é o que de fato importa, né? A pessoa do seu suporte diário ali de convívio, né? Sim, pode ser isso. E muitas vezes é até o oposto. Não adianta você entregar a mensagem para quem não está pronto para receber. Vai ser gente de fora da sua casa, da sua família, do seu ciclo social mesmo. Então, entregue. Se você tem uma mensagem para passar, confia nela e passa do seu jeito. E a quem se cobra muito e se acha ali que não se vê visto, isso também é uma forma, né? Só importa para quem de fato está disposto a ouvir, né? Os demais não estão preparados para isso, né? É um trabalho em vão você tentar, você entrega, a pessoa recebeu, maravilha, mas não tenta convencer ninguém. Eu, por um período, já tentei fazer isso, cair com burros na água, não adianta. Não adianta, é melhor você cuida do que você pode fazer, tá ao seu alcance. E aí tem até o oposto disso, né? Que você falou que às vezes você tem que mandar a mensagem para quem está ali do seu lado. E tem gente que já é o oposto disso, entrega demais para os outros e só entrega, só dá, entrega e dá, né? Gestos doces, palavras de encorajamento e esquece de si. Continue fazendo isso que você já faz, entregando ao outro, né, se doando. Mas acrescente alguns ingredientes a mais nesse bolo. Você, porque se você não está bem, não dá para ajudar ninguém. E no mais, sim, acrescente qualquer pessoa que você possa ajudar, desde que você não se prejudique no processo, que tem a ver com querer entregar uma mensagem a quem não está pronto para receber, né? Às vezes você pode se prejudicar nesse processo, então ajuda sem se prejudicar, senão a gente cai naquele relacionamento tóxico e coisas do tipo. Um terapeuta, ele lida com isso diariamente, né? Ele não pode absorver o problema, mas ele precisa se importar com a qualidade da mensagem que ele passa, mas não necessariamente a pessoa que está do outro lado está preparada para ouvir, né? Exato, perfeito, é isso mesmo. E aí, às vezes, ele quer tanto passar uma mensagem e às vezes ele esquece, às vezes, de fazer a prática diária dele, né? Que voltamos naquele começo do hábito, né? Você quer tanto ser um bom terapeuta, você quer tanto atender bem, mas você não está bem e você não realiza práticas diárias para que essa sua busca por uma boa mensagem seja, de fato, completa, né? Sim. E aí, falando naquilo de práticas bem práticas, até a quantidade de hidratação, de água que a gente consome pode influenciar nas nossas emoções, porque influencia na nossa mente. Aliás, no funcionamento do organismo, do corpo como um todo. Então, você vê algo bem simples, ao alcance de... Eu acho que se você está ouvindo isso, você tem água ao seu alcance. Então, tá aí, uma outra coisa bem simples. E através da água você pode fazer várias práticas, né? Você pode tomar um chá, que também é uma prática fitoterápica. Você pode tomar uma água solarizada, você pode tomar um suco. Então, assim, são tantas vias de acesso e que a gente nem imagina, né? Que pode trazer uma melhora para o nosso dia e que se resume em não fazer uma vez, mas tornar isso hábito de uma vida melhor, né? Sim, sim. E tem outros hábitos que eu posso até compartilhar aqui, que são micro hábitos, né? Para você incorporar no seu dia, para apoiar a sua mente, as suas emoções. E não veja isso como mais uma tarefa a ser cumprida, não. É coisa bem prática para você ir associando ali na sua rotina do dia a dia. Pensa como uma manutenção do seu sistema operacional. Atenção, papel e caneta na mão, liga o celular, prepara para anotar, porque são pequenos detalhes que vão fazer a diferença na sua prática de conexão diária com uma vida mais próspera, mais alegre, mais energizada. Sim, e eu começo com a primeira coisa que a gente faz quando nasce, respiração. Cada vez que você faz uma pausa para respirar ou se conectar com o seu corpo, você está reprogramando a sua mente para mais estabilidade emocional. Pensa nisso como
como uma blindagem contra as adversidades que irão aparecer ao longo do dia. Então, por exemplo, pela manhã, antes que o seu dia comece a correr com as suas tarefas, dê a si mesmo uma pausa, pelo menos de 30 segundos. Se puder ser mais, ok. Se não, 30 segundos basta. Experimenta fazer 3 respirações profundas, com presença, um alongamento enquanto você está ali passando o café, enquanto o seu pão está torrando, os ovos cozindo, né? Fica atento. Ou então você faz uma varredura corporal enquanto está se vestindo. Pergunta. Tem pergunta? Os atletas de alto desempenho, antes do tiro de partida, antes de uma situação importante, é só observar que eles fazem essa respiração profunda, eles tocam o corpo, eles sentem, eles fazem esse preparo, né? E você falou que é uma coisa que veio à mente, assim, mas eles fazem, né? Pessoas que estão buscando esse alto desempenho têm esse hábito, né? O goleiro, antes de pular para pegar um pênalti, o batedor, eles fazem, você percebe que quando ele prende a respiração, faz aquele momento ali de pensamento, ele tá buscando essa concentração maior, né? Não tá indo a esmo, né? Estão bem orientados eles, né? Você tem que cuidar do corpo e da mente, especialmente atletas. Precisa estar com isso bem harmonizado. Então, falando da varredura corporal, né? Enquanto você se veste. E aí, aproveita para perguntar a si mesmo: como eu estou me sentindo? O que eu mais preciso hoje? Ou o que eu mais quero hoje, né? Com isso, você está construindo uma autoconsciência, né? Autoconsciência corporal, mental, das suas emoções, dos seus estados ali. E aí, nesse momento, você pode imaginar também uma luz vinda do alto, te iluminando, para iluminar seu dia. Uma luz vindo da terra, te nutrindo. Essa varredura ativa a área do nosso cérebro que regula emoções, decisões. Por isso é tão bacana para fazer logo no início do dia. É uma forma também de te preparar para a resiliência. E a resiliência, só uma coisinha, a resiliência tem tudo a ver com passar por processos, verdade? É o momento, talvez, de você se conectar com seus mentores, com sua fé, com sua religiosidade, colocando como um processo, né? Você respirou, você sentiu o seu corpo, você tá procurando essa energia de fora. Acho que é a hora de você pedir essa ajuda, dependente das suas conexões como representação de fé. Se você acredita que tem algo superior a você, é esse momento de você puxar. E aí isso vai te dar força para você ser resiliente pro que acontecer, né? Perfeito, exatamente. Bem colocado, gostei. Isso daí é um ótimo momento para isso. E aí, tá, você pode fazer isso ali no começo do dia. Aí quando chega ali pelo meio do dia, digamos, seu intervalo de trabalho, é o momento que o nosso sistema começa a ficar mais desgastado, o foco diminui, né? A gente entra num modo, às vezes, meio automático. Aí vem uma vontade de fazer uma pausa para descansar. E aí é que muita gente cai, porque ela pensa: eu vou ficar aqui e vou descansar um instante. Mas ela faz isso e vai para as redes sociais. Só que ficar rolando ali no Instagram não é pausa, é uma estimulação disfarçada. Você está estimulando uma dopamina sem qualidade. Você já percebeu que você não sai dali mais relaxado? E você foi para relaxar. Você sai mais cansado, mais pesado. Não sempre, tá, gente? Não é uma regra. Mas se você faz isso em todo o seu momento de pausa, de descanso, é bom, é interessante repensar isso daí, esse hábito. E não necessariamente tudo que você vai ver ali é bonito, fofinho, é estimulante e positivo para te deixar mais feliz. De repente você vai ali no meio do dia, você abriu, vai ver uma notícia que não é legal, você vai ver algo que te deixa triste. Então, de alguma forma, você pode ser também negativamente prejudicado para essa segunda metade. Então, qual que seria um hábito de qualidade para essa pausa? E complementando o que você falou, você pode cair na comparação aí, né? E no auto-julgamento e na cobrança a partir dessa comparação. Então, fique atenta a esse hábito.
Tá, então o que é que eu faço nesse momento de pausa? Você pode sair para tomar um vento lá fora, você sentir o sol, nem que seja da janela, e no pequeno jardim que tiver ali no seu trabalho, tiver uma graminha, vai lá com os pés descalços na terra para fazer essa troca, esse aterramento. Onde eu trabalho é um prédio cinza e sem graça, não tem jardim nenhum. O que é que eu faço? Tem um vaso de planta? Fica um tempinho ali do lado dela. Se não tiver, leve a sua plantinha para a sua mesa. Exato. Faz o carinho na planta. Faz um carinho na planta. Ou leve uma se não tiver, e se for permitido levar, você leva uma, né? E aí, nesse momento de intervalo, tem a hora do almoço. E é o seguinte, almoce com atenção plena também, sem assistir nada, nem falar de trabalho para não dar indigestão, não tente absorver nada que não seja aquele alimento. Foque no seu alimento, certo? No seu corpo, não informações e muitas informações ali externas. Ali, eu não sei você, mas para mim, a hora da refeição é uma hora sagrada, como já dizia Gabriel Pensador. Então, precisa ser feita com calma, mastigue bem, né? Ao invés de simplesmente engolir enquanto faz diversas outras coisas ao mesmo tempo, né? Aprenda com os taurinos essa questão de esses momentos de apreciação. É um ponto bem interessante, né? Porque às vezes você tá ali naquele grupinho do trabalho, vocês vão almoçar e vocês ainda continuam falando do trabalho, falando do chefe que dá problema e esquece de falar das coisas boas da vida, né? Tanta coisa boa para comentar, tantas coisas boas a se compartilhar e você acaba simplesmente se deixando contaminar por um ambiente, né? Sim, sim. E se você achar que é difícil, porque eu tenho que almoçar junto com outras pessoas e elas ficam falando sobre isso, colocam vídeos disso e daquele outro assunto. Eu entendo que pode ser complicado, às vezes. Mas, se não tiver como você se afastar desse ambiente, coloca um fone de ouvido, seja aquela irônica. Coloca um fone de ouvido de vez em quando. Vão entender que você quer ficar mais na sua. E não é que você vai deixar de socializar, né, de compartilhar. Mas escolha os seus momentos, é escolher as suas batalhas, gente. Vida adulta é isso, escolha as suas batalhas. Você optou por ser diferente na sua vida, né? Você optou por ir por um caminho diferente dos seus demais desde a adolescência, né? Uhum. Isso vai te limitar olhares, isso vai te limitar interações, mas também vai te proporcionar outras vivências, outros conhecimentos, outros lugares e umas conexões diferentes das outras pessoas, né? Você tá decidindo entre situações. Que adianta você estar enturmado e tá mal? E você pode escolher os momentos de socializar, né? No momento você vai fazer isso, outro não. Talvez um dia você consiga fazer melhor, no outro dia realmente você tenha que participar daquele momento de almoço, que às vezes existe a tal do almoço de reunião de trabalho. Eu não entendo bem isso, como eu falei, a hora da refeição é sagrada. Mas ok, entendo que às vezes a gente tem que passar por isso, sim. E aí, ainda falando de ambiente de trabalho, eu vou voltar de novo para a respiração, porque mesmo 2 minutos podem fazer muita diferença. Então, por exemplo, quando você está se direcionando para uma reunião, tenta fazer uma respiração quadrada. É uma ótima ferramenta. É uma respiração que você inspira em 4 segundos, segura em 4, solta em 4 e segura novamente em 4 antes de expirar novamente. E aí, nesse momento, se você tiver óleos essenciais ou cristais que possam te ajudar nisso, melhor ainda. É o que eu faço. Se não, faça com o que for possível para você naquele momento. O que talvez te livraria de uma situação de uma cara de deboche, de uma resposta atravessada, que você tá com a cabeça tão quente, tá tão ali pilhado que você não usou as ferramentas que você tem, como nós comentamos anteriormente, né? Nossa, por que eu não fiz isso? Porque eu não respirei, eu não parei nem para pensar, eu só fui no automático. Eu tenho, e a hora que eu precisar eu vou usar. Não, você nem lembrou que você tinha. Você deixou tudo lá em cima da sua mesa, largado, e não levou nada do que você tinha pro problema que você ia enfrentar. Se você é o tipo de pessoa que acha até tedioso fazer esse tipo de exercício de respiração,
acrescenta, aí eu digo para você acrescentar o óleo essencial porque ele te ajuda, longe de ser só um cheirinho, mas para você pode ajudar justamente por conta disso, a fazer a respiração. E ele vai ter inúmeros outros benefícios emocionais para você, né, através da psicoaromaterapia. Por exemplo, um óleo de lavanda para te acalmar nesse momento. Talvez você seja do tipo de pessoa que precisa de uma lavanda antes de uma reunião. Talvez o que você precisa seja um louro para te dar foco, um melhor rendimento mental. Aí você tem que se conhecer para saber qual é a sua ali ou qual é a sua para aquele momento, né? Tem conversas desafiadoras que a gente precisa de uma bergamota, tá alegre, tá, né, ali no nosso poder pessoal. Tem uma que a gente precisa estar assim, mais centrada, sei lá, um absoluto de beijoinho, a gente tem centrada, mais confiante do nosso poder pessoal. Daí eu já joguei alguns exemplos aqui de E o outros. mais interessante dessas ferramentas é que não necessariamente o que me proporciona confiança é o que te proporciona confiança. De repente, o que proporciona confiança para você é se sentir seguro, e para mim o que proporciona segurança é eu me sentir atrativo, eu me sentir com todos os focos em mim, que aí eu lido melhor com a situação, ou de repente eu tá com a mente mais clara, de repente eu ter mais noção daquilo que vai acontecer, ou eu lido melhor não me preparando antes, porque eu prefiro estar ali sem nada na cabeça e eu vou ver o problema ali na hora. Então, não é a receita exata, mas é você entender o que funciona melhor, e a escrita também faz esse processo, né, de autoconhecimento. Faz sim, exatamente. Super bem colocado. Então é você se conhecer. E já tá aí a pergunta que você fez. Como é que eu me sinto mais confiante em determinada situação, né? Porque até nisso eu mesma posso mudar, né? Numa determinação X, numa determinada situação X, eu posso me sentir confiante agindo de uma maneira. Em uma outra situação, vai ser uma maneira diferente. Outras coisas vão me ajudar na situação Y, que não ajudou na X, entendeu? Isso é legal, porque a seção em branco do caderno serve para justamente colocar isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou, ó, isso aqui eu gosto de utilizar, isso não. São as próprias anotações ali, é o grimóriozinho do mágico, mas que para uma pessoa comum é a ferramenta de autoconhecimento, né? De alquimia interna, né? Sim. Você vou hackear a emoção tal a partir de agora, e como que eu posso transmutar isso? Ou como eu posso expandir, se for uma coisa boa, como eu posso trazer mais disso aqui para minha vida, né? Vamos lembrar das coisas boas também, não só das ruins, né? As práticas religiosas trazem isso nas informações, né? O incorporar é trazer para si, a magia, a transmutação é pegar algo, agregar e gerar algo novo. Então, não tem só a questão mística, a questão espiritual, mas também tem a questão da ação prática, né? Exato. E é o que a gente está falando, né? Colocar em prática. E vamos se encaminhando para o fim do dia. Você pode ter tido o seu dia maravilhoso, você pode ter um dia comum, você pode ter um dia que é aquela rodinha de hamster, é todo dia a mesma coisa com aquela mesma rotina. Você pode ter tido a pior notícia do mundo, você pode ter encontrado o amor da sua vida, você pode ter tido diversas possibilidades ao longo do seu dia. Que práticas para encerrar um dia você deveria tornar rotina, independente da causalidade? Ótimo. Interessante a gente entender que mais do que apenas relaxar nesse momento, você está ajudando ao seu corpo e a sua mente a deixar aquele dia para trás. Então, se você preferir, por exemplo, escrever, descarregar tudo que está na sua mente nesse momento, faça. Ou se não quero fazer esse tipo de atividade. Mas você pode, por exemplo, escrever 3 coisas que deram certo no seu dia, para te dar ânimo para o próximo, para os dias seguintes. Né? E não se martirize para ser algo grandioso, se lembre das pequenas coisas. Isso também já é um ótimo exercício de validação pessoal, para formar a autoconfiança que a gente falou. Então, eu me prometi algo, eu fiz. E eu não prometi algo para alguém, foi para mim. Para o meu melhoramento pessoal, eu consegui fazer. Então, por exemplo, consegui meditar aqueles 3 minutos no meu intervalo, consegui
agendar uma reunião importante para mim. Entrei nas redes sociais só depois do café da manhã. E você sabe, né, que tem um bocado de gente que acorda e a primeira coisa que faz é checar as redes sociais e todas aquelas notificações. E, gente, mais um hábito aí para se repensar, hein? A pessoa mal conseguiu abrir o olho ainda, ela ainda tá com a visão turva e embaçada, mas a rede social já tá ali. Tenta pelo menos fazer um daqueles exercícios que eu falei, que são tão... Você viu que são micro hábitos, né? Levam pouquíssimos minutos, são pequenas doses diárias, mas que vão construindo força emocional a médio e longo prazo. Entenda isso. Pode ser que já de cara você, já percebi aqui uma diferença. Mas entenda que os bons resultados vêm a médio e longo prazo. Isso você comentou de começar o dia também, já com a cara na rede social, a pessoa dá bom dia para a rede social e esquece também de dar bom dia para quem tá ali do lado, para olhar para a vida e agradecer por ter acordado, né? Então, esse posicionamento se você no outro à noite não colocar isso como uma meta e você não cumpriu isso, o erro já tá aí, né? A forma como você tá acordando, né? Você já tem um direcionamento de como começar o próximo dia melhor. O que eu vou fazer amanhã que hoje eu fiz menos ou eu não fiz como eu gostaria? O que eu vou me propor a fazer mais? Exato. Eu acho que todas essas práticas são bem fáceis, né? Mas se ainda assim você está achando difícil, para facilitar ainda mais, você pode escolher uma dessas ações e associar com algo que você já faz. Então, por exemplo, essas respirações profundas, você pode fazer enquanto está lavando as mãos, né? A checagem, aquele scanner do corpo e das suas emoções, você pode fazer enquanto passa por uma porta. Finge que a porta é um scanner, um portal, que quando você atravessa, quando você atravessa, você está pronta para iniciar aquele dia. Ou se você fizer à noite para relaxar. O que você pensa durante o banho, né? Você tá ali no banho e tá cuidando do corpo e tá pensando em quê? A mente tá longe. Você não tá nem prestando atenção no banho que você tá tomando, né? Porque tá no piloto automático. Aí eu vou tomar banho, vou passar o sabonete, lavar o cabelo e tá tudo ótimo. Imagina que a água também tá levando embora, assim, as dores, as questões do seu dia. Pelo menos por hoje vai ter um reset, certo? Amanhã começa de novo. Por hoje já deu. E aí é onde às vezes a gente acaba acumulando, né? Porque não faz essa limpeza e troca de um dia pro outro, de um dia após o outro, e chega um momento que a gente está acumulado e não tem mais para onde ir, né? Sempre há para onde ir, né? Eu sei que acumula e às vezes fica mais difícil, fica mais complicado, realmente, pode ficar. Aí nessas situações você pode... Eu acho que uma das melhores coisas realmente é contato com a natureza ou um banho de ervas para limpar, descarregar, um banho de boldo, de alecrim, hortelã, arruda, sabe? E para você, uma coisa bacana, para te lembrar e te incentivar a fazer isso, é colocar lembretes visuais. Se for preciso, coloque bilhetinhos ali atrás do seu computador, atrás do celular, algo que seja tangível, né? Te lembre de fazer. Você não é todo mundo, você não tá com a mente o tempo todo em perfeito estado, você não é menos por precisar ser lembrado, você não é menos por precisar realizar essa prática. A verdade é como você se aceita e busca ser melhor, né? Sim, não pense dessa maneira. Na verdade, é lamentável quem não faz. A pessoa não está tentando se melhorar, está só seguindo ali no modo robô da vida. Não, gente, não queira isso para você. E para encerrar, uma última pergunta para as pessoas e encerre falando como que as pessoas fazem para comprar os seus livros, como as pessoas fazem para te seguir nas redes sociais, ter essas doses de inspiração e busca por uma vida melhor. No Instagram eu sou _Noctua, no YouTube Luna Alencar, e tanto no Instagram quanto no YouTube você encontra o link que te dá acesso a comprar os livros. E eu vou até te sugerir uma coisa, a gente pode tirar uma mensagem do Cósmica aqui para quem está ouvindo. Vamos lá? Vamos. Então, vou fazer assim, vão ser 3 grupos, então, de pessoas. E aí, eu vou dividir em cristais, tá bom? Que estão aqui perto de mim. Perfeito. Então, respira fundo aí, escolhe um desses cristais que eu vou falar.
selenita, olho de tigre e ametista. Então vamos lá para a mensagem aqui do Cósmica, para quem escolheu selenita. Aprecie o que sustenta você. Nem todo suporte é ruidoso. Alguns são quietos, não vistos, estáveis. Gratidão revela as mãos invisíveis que seguram você. Faça uma pausa, perceba e honre que tem estado com você o tempo todo. Agora a mensagem para quem escolheu o olho de tigre. Presentes inesperados, joias kármicas. Às vezes, o presente mais precioso vem embrulhado em desafio. Joias kármicas são ganhadas através de lições de alma e alquimia interna. Olhe de novo, o que uma vez machucou pode agora brilhar com uma graça escondida. Nossa, tem muito a ver com o olho de tigre, que fala de poder pessoal. Adorei essa. Agora vamos para a ametista. Emoções, chakra do coração. Emoções são mensageiras. Ouça e elas a levarão à verdade. A cura do coração acontece quando você para de resistir ao que sente. Deixe sua ternura guiá-la de volta à totalidade. Que lindas mensagens, e fica o convite para conhecer os livros, conhecer mais mensagens que esses livros proporcionam, conhecer mais do trabalho da Luna Alencar, buscar se sentir a necessidade de conversar com ela para entender qual o melhor livro para cada momento. Compartilhar com ela também é muito importante para que venham novos materiais, novos trabalhos relacionados a essa busca por uma conexão mais gostosa, e vivenciar essa busca é uma jornada incrível, e entender que isso é um processo que você vai levar para o resto da vida para ter uma vida mais gostosa é o primeiro passo para aceitar essa mudança. E recebam essa mensagem com muito carinho que ela passou para nós, e vivenciem essas mensagens com todo o amor e carinho que ela tirou para nós. Obrigada, Adil, muito obrigada pelo convite. E é isso, só para fechar então, o autoconhecimento é um trabalho, é uma ferramenta das mais complexas, mas também das mais belas. Então, vale muito a pena. Obrigado por estar à luz do fogo conosco. Se você chegou até aqui, deixa o like, compartilha e que as auroras te acompanhem.